Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Phytobilt Dermocosmetics, começando a nossa semana aí falando sobre celulite, principalmente celulite grau 3 e 4, né? Hoje nós vamos falar aí sobre o nosso kit Cell Redux, né, pra gente fazer uma abordagem, tirar algumas dúvidas, falar um pouco aí sobre um quadro celulítico, né, que é uma dos tratamentos mais procurados, né, pelas clientes na estética. E é sempre um desafio, né, para o profissional de estética fazer um tratamento de celulite. Por quê? Porque é um desafio muito grande. Oi, Júnia, boa tarde, meu amor. Deixa eu fixar aqui para vocês. É muito interessante, por quê? Porque é sempre um desafio. Porque a cliente, na cabeça dela, né, a primeira coisa que ela vai procurar ela vai para a internet procurar sobre celulite, ela já vai buscar alguma coisa que acabe com a celulite, né? Então a gente sabe que acabar com a celulite é uma coisa que vai acontecer só quando a gente morrer, né? Então assim, acabar realmente com a celulite é impossível, a gente sabe disso, né? Que é Nina, boa tarde, Nina. É muito importante a gente conscientizar a cliente disso, que não existe um produto milagroso, não existe uma técnica milagrosa, porque a gente está falando de organismo vivo, né? A gente está falando de fisiologia, né? A gente está falando aí de um corpo que vai ter aí alterações ao longo da sua vida, né? E a gente sabe que são muitas variáveis, né, que é para acometer a celulite, e o que nós, enquanto profissionais de estética, podemos fazer para amenizar esse quadro? Buscar conhecimento, né? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, menor a chance da gente errar no nosso procedimento, naquilo que a gente vai escolher, né? Mais sucesso a gente vai ter na escolha de uma abordagem bem específica para aquele tipo de cliente, né? Carla, boa tarde. Boa tarde, então, aí todos do Instagram que estão chegando agora, o pessoal do Facebook também, gratidão aí pela presença de vocês. Então, gente, quando a gente fala em celulite, a gente tem que pensar principalmente na questão dos hábitos da pessoa, né? Primeiro, é muito importante você avaliar, fazendo a avaliação, né, da cliente. Celulite é uma das uma das alterações inestéticas corporais que a gente não trabalha por completo, né? É impossível você trabalhar a celulite e não trabalhar o corpo todo. Por quê? Porque a celulite, ela envolve diretamente o bom funcionamento do sistema circulatório, de todo o bom funcionamento do sistema linfático. Então é muito difícil você não tratar a cliente como um todo, né? Então buscar aí, né, um entendimento, buscar aí a melhor abordagem para aquela cliente. E outra coisa também importante, quando a gente vai escolher o procedimento que a gente vai fazer, não se fixem somente em um protocolo para resolver aquela celulite especificamente. Por quê? Porque a cliente ela pode sofrer variações durante o seu tratamento, para melhor ou para pior. Então é muito importante que você fique de olho, por isso que eu falo que a fotodocumentação ela é extremamente importante, não para você ter uma prova de que que a cliente fez e que antes estava ruim, agora tá bom, mas é para sua observação enquanto profissional. Por quê? Porque você vai olhando as fotos e vai acompanhando a evolução dessa cliente. Lógico que tem o acompanhamento visual, a inspeção visual que você faz, só que vocês têm muitas clientes, é impossível você lembrar de uma coisa e de outra, de detalhes de um e de outro, né? Nina, tratamento de celulite sem a cliente se conscientizar sobre alimentação, não adianta nada, difícil é fazer ela entender isso. Então, Nina, na época que eu fazia os atendimentos, na época que eu pilotava, que eu gostava muito de pilotar a minha maca, eu fazia isso. Se a cliente não se compromete 100% com o tratamento, eu também não posso me comprometer 100% com o resultado. Porque o que acontece? Eu dou 100% de tudo o que eu tenho, do meu conhecimento, do meu estudo, das buscas que eu faço, para trazer tanto da parte teórica quanto da parte prática, para trazer todo o meu conhecimento para que aquele resultado seja o mais positivo possível.
né? Não vou falar aqui 100% de resultado, porque a gente sabe que isso é impossível, porque as variáveis são muitas. Agora, da parte da cliente, o comprometimento dela, se não for 100% comprometida com o resultado, na verdade, eu sempre falava para as minhas alunas, quem escolhe o cliente somos nós profissionais, não é o cliente que escolhe a gente. Nós é que escolhemos se vamos tratar esse cliente ou não, certo? Ela pode vir te procurar e tudo mais, mas cabe a você, profissional, escolher se você vai querer atender essa cliente ou não. E não é por uma questão de, eu sou a melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, não é questão disso. A questão é que se você vai colocar o seu nome, que você demorou tanto para construir, que você tá fazendo todo esse esforço, né, para você ter um nome positivo no mercado, será que você vai querer comprometer o seu nome enquanto profissional com uma pessoa que não está comprometida com o tratamento? Então é nesse sentido que a gente escolhe o cliente, sabe, o cliente que a gente vai atender. Então, se ela não está comprometida, tem que ser tudo muito esclarecido, né? Quando vocês forem fazer a avaliação para essa cliente, o que deve ser reportado para ela? Com relação à alimentação, com relação à ingesta de água, com relação a bebidas açucaradas, né? Com bebidas ricas em açúcar, bebidas ou alimentos riquíssimos em sódio. Então, assim, a gente tem que estudar também bastante a parte de nutrição para a gente saber, porque às vezes a cliente fala, eu uso uns temperos prontos lá em casa. Os temperos prontos, eles são riquíssimos, aqueles que vêm saquinhos, quadradinhos, tudo, gente, que a gente tem que desembalar, toma cuidado, sabe? Quanto menos a pessoa descasca e ela desembala mais, com certeza a alimentação dela não é saudável. Então, quando acontece isso, ela, eu não faço nada, eu como tudo natural, a única coisa que eu uso é uns temperinhos, que eu compro um temperinho pronto, mas a comida é extremamente saudável. Ou seja, a comida deixou de ser saudável simplesmente porque ela descascou, ela desembalou alguma coisa para colocar, para saborizar essa comida. E riquíssimo em sódio e outras substâncias que intoxicam o organismo e que vão acabar aumentando mais ainda a retenção de líquido. No quadro celulítico, se a pessoa não faz a ingestão de pelo menos 2 litros de água, não é contar café, não é contar suco, nem contar, muito menos refrigerante, que não devia nem entrar na alimentação de ninguém, mas nenhum tipo de outro líquido a não ser água. Ela pode até tomar outros líquidos. Eu gosto de tomar bastante chá, beleza, mas você tomou 2 litros de água no dia? Sabe? E tem um parâmetrozinho que se faz de acordo com o peso e a altura da pessoa para saber a quantidade. Tem vários aplicativos que já tem isso pronto, que já dá um número adequado ali. Por exemplo, eu tenho 69 quilos, eu tenho 1,63 m. Eu preciso beber 2,5 litros. Para o meu peso e para a minha altura, eu preciso beber 2,5 litros de água por dia. Então, eu já fico com a minha garrafa. Cada garrafa dessa é 1 litro. Então, eu conto a quantidade de água que eu bebo por dia. Então, se a sua cliente não fizer isso, você profissional faz isso? Conta a quantidade de água que você bebe por dia? Porque, gente, pra gente passar isso para as pessoas, a gente tem que fazer, não só falar, né? Nina, tratamento celular... já li isso. Alimentação, conscientizar sobre alimentação. Então, é isso que eu tô dizendo. Se a pessoa não se conscientizar, né, é muito complicado a gente conseguir efetivamente ter os resultados. E adivinha quem que ela vai botar a culpa do tratamento não ter funcionado? Na profissional de estética, sabe? Sempre vai sobrar para alguém, menos para a consciência dela, né? Só porque ela tá pagando, o que quer dizer que ela precisa ter que ela vai ter os resultados, né? Não é porque você tá pagando uma academia que você vai ter resultados se você não faz academia direito. Não é porque você está pagando um nutricionista que você não faz a dieta, não segue a programação alimentar corretamente, que você vai ter resultado, que você vai ter efeito. Então, assim, se não tiver, da mesma forma, se não tiver o home care, se não fizer as coisas que tem que ser feitas para o tratamento estético funcionar efetivamente, também não vai ter efeito,
sabe? Então, às vezes a pessoa, muita coisa na estética, ela acaba amenizando por quê? E não efetivamente mostrando grandes resultados, porque depende do fator pessoa que está deitada na maca, certo? Não depende só das pesquisas que a gente faz, não depende só dos princípios ativos, tudo que nós pesquisamos, pelo menos aqui, tô falando em termos de Phytobiot, que é a minha realidade. Todos os produtos que nós desenvolvemos, nós pesquisamos os princípios ativos, pesquisamos quais são as alterações inestéticas que levaram aquele resultado, por quê? O que engloba a celulite? Vamos lá, celulite engloba isso. Então, adianta eu colocar um princípio ativo só para tratar celulite se eu sei que ela tem várias alterações fisiológicas dentro do organismo? Então, não é um princípio ativo que vai resolver todos os problemas. Por exemplo, eu tenho na celulite uma fragilidade capilar, onde há um enfraquecimento aí das paredes, né, que são formadas de colágeno dos nossos vasos sanguíneos. Eu perco a extensibilidade essa elasticidade desses vasos, onde há um rompimento justamente pela estagnação de líquido intersticial que há no organismo devido ao mau funcionamento do sistema linfático. Ele não consegue absorver porque há um acúmulo de toxinas dentro desse organismo, onde o sistema linfático não dá conta de filtrar tudo isso em 24 horas, e com esse acúmulo eu tenho uma expansão desse líquido intersticial, que ele muda o seu aspecto, ele começa a ficar mais compacto, dificultando a drenagem através do sistema linfático. Então, o sistema linfático tem dificuldade de drenar, de puxar isso para dentro, começando lá nos capilares linfáticos, para levar para os vasos linfáticos, e aí esse fluxo começa a ficar mais dificultado. Então há uma certa lentidão justamente por causa da espessura do líquido intersticial que está sendo modificado. Então, quando ele entra dentro do sistema linfático, ele se transforma ali, passa a ser chamado de linfa, ele está muito carregado, está muito pesado, onde o próprio sistema vai ter dificuldade de drenar, não vai drenar com a mesma velocidade, porque o líquido está mais denso. E essa densidade se deve ao quê? Ao acúmulo de toxinas. O organismo não consegue fazer a troca metabólica, ele não consegue eliminar todas essas toxinas, e também os nutrientes que eram para ser levados ali através do sistema sanguíneo também dificulta essa troca. Então, tudo é feito no líquido intersticial. Então, todo extravasamento celular, todos os restos celulares, todas as células que entram em apoptose, tudo isso fica estagnado no sistema linfático, no líquido intersticial. Então, o sistema linfático fica sobrecarregado, que tem essa dificuldade de fazer essa drenagem. Então, ele sozinho não dá conta de fazer isso. O que vai acontecer? Toda a estrutura do tecido conjuntivo, ela começa a sofrer alterações. Os adipócitos, por exemplo, eles começam a inflar justamente por causa dessa estagnação, aumentando o seu tamanho, né? Consequentemente, ele começa a ter mais volume. O que esse líquido, esse volume dos adipócitos também, eles começam a quê? Apertar as terminações nervosas. Quando ele aperta essas terminações nervosas, a cliente sente o quê? Dor, sabe? E essa dor, quando chega nesse ponto que eu tô muito resumidamente falando para vocês, quando chega nesse ponto, o que acontece? As terminações nervosas são comprimidas, e é onde a pessoa, lá no grau 3, 4 da celulite, ela começa a ter dor até involuntária. Então, quando a cliente relata, nossa, tá doendo, realmente tá doendo, porque ela tem dor até se você não colocar a mão. Por isso que jamais numa situação dessa, de celulite nesses graus, eu faria qualquer outra massagem a não ser drenagem linfática, porque é o que ela precisa naquele momento. E com toda essa irritabilidade ali dessa estrutura que não está sendo drenada, o fibroblasto, por exemplo, ele, por alguma irritação, o que ele faz? Ele começa a produzir mais fibras de colágeno, mais do que ele precisa, só que fibras de pouquíssima qualidade e um grande emaranhado de fibras, aonde o organismo entende que aquilo não é uma coisa normal, cria uma cápsula naquelas fibras de colágeno, fazendo como se fosse uma bolsinha daquilo, e prende eles em algum lugar. É onde que eles vão prender? Lá nas trabéculas, e onde aquilo vai ocasionar um peso, e do lado de fora a gente vê o quê? O aspecto casca de laranja, porque eu tenho um repuxamento, eu tenho uma trava puxando para baixo, onde há uma grande quantidade
de colágeno, de fibras de colágeno ali que se transformaram em nódulos, que fazem esse repuxamento nessas trabéculas e fazem com que haja esse aspecto casca de laranja. Claro que isso também ocasiona dor, porque isso também causa volume no líquido no tecido conjuntivo. Fora isso, eu tenho quem? Eu tenho as fibras elásticas. As fibras elásticas são responsáveis pela elasticidade da minha pele. O que vai acontecer? Com toda essa revolução que está acontecendo ali dentro, as fibras elásticas começam a se romper. Aonde a minha cliente, além de ter todo o quadro celulítico, ela começa a ganhar junto uma flacidez. E aí, como se fosse pouca coisa ainda, as fibras, a parede dos vasos sanguíneos ficam, justamente por causa dessa compressão, elas começam a fazer a sua ruptura, aonde a cliente passa a ter fragilidade capilar, derramamento de plasma, mais plasma no líquido intersticial. Quando esses vasos, esses capilares, esses vasos começam a se romper, eu tenho a presença de pequenas equimoses e a presença de telangiectasia. Aí fala pra mim como é que eu consigo tratar disso tudo somente com centela asiática. Não dá, sabe? Foi um desabafo da celulite agora, né? Mas pensa bem, como é que você consegue tratar tudo isso somente com cafeína? Sabe? Então, se a gente entende da fisiologia, a gente vai entender, se eu entendo de todas as alterações que isso está me ocasionando, tudo que está ocorrendo lá dentro do corpo da cliente, se eu tenho essa noção, o que eu faço? Eu vou buscar recursos que vão me trazer um máximo de benefícios. E não só trabalhar uma única coisa, porque celulite, gente, não é igual a gordura localizada, não é somente o aumento, não é somente a hipertrofia adipositária, não é somente a hiperplasia adipositária. Eu tenho que ficar de olho porque gordura localizada é uma coisa e celulite é outra completamente diferente e com necessidades completamente diferentes. E é muito interessante que quando você começa a trabalhar uma cliente com princípios ativos específicos, onde engloba uma quantidade muito grande, onde está ali uma quantidade muito grande de celulite instalada, principalmente grau 3, 4, seja lá por que motivo for, é muito importante que você tenha essa consciência. Por quê? Porque você consegue trabalhar todo o sistema. Você tem que ter essa consciência para você levar mais resultados. E isso, no início, às vezes quando a pessoa está tão edemaciada, a pele está tão edemaciada, ou que ela tem associada já uma quantidade um pouco maior de gordura localizada, mas quando eu era esticadinha assim, eu não via celulite nenhuma, e agora eu ganhei um monte de celulite. Não é que ganhou, a celulite estava ali por baixo daquele tecido lisinho, e ela sempre vai estar. Entendem? Independente da pessoa ter bastante gordura localizada ou não, o quadro celulítico é único. Então, se ela tem a gordura localizada, a pele dela tá esticadinha, você começa a fazer o tratamento e de repente parece que aumentou a quantidade de celulite, não é que aumentou, é porque você está diminuindo a retenção de líquido e diminuindo o tamanho da hipertrofia adipositária. Então, você diminui o tamanho do glóbulo lipídico, e aí o que vai acontecer? Você vai conseguir enxergar o que estava ali por baixo, realmente o que é a pele da cliente. Só que isso pode acontecer coadjuvante a um bom tratamento. Então, até isso é importante que você esclareça a cliente na primeira sessão que vocês vão conversar sobre o tratamento dela. Então, por isso que no primeiro dia você precisa conhecer a cliente para você saber o que escolher para essa cliente. Para imaginar qual é a abordagem, qual é o programa personalizado de tratamento que você vai fazer para ela. Porque cada uma tem a sua necessidade, sabe? Então, assim, se uma pessoa que tem, porque isso vai variar de acordo com a idade, vai variar de acordo com os hábitos, vai variar de acordo com a medicação, vai variar de acordo com uma série de fatores, né? Tem uma série de fatores. E tem um livro muito, muito bom, um livro até baratinho, mas um livro maravilhoso sobre celulite, que é um livro da Vera Golick, da editora Senac. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Se tiverem oportunidade, leiam esse livro.
Tudo que você precisa saber sobre a celulite. O título dele é bem grande, mas a autora é Vera Golick. Tudo que você precisa saber sobre a celulite e viver melhor com o seu corpo, alguma coisa assim, sabe? Ele tem uma laranja, é um livrinho laranja, e tem exatamente uma laranja desenhada na capa. E nesse livro ela fala muito sobre um maior causador da celulite, que é o estrogênio. E aí você olha para uma pessoa com biotipo ginoide, você não precisa nem que ela tire a roupa para você saber que é uma pessoa que, se não tiver, tem muita tendência a ter celulite. Por quê? 99% das mulheres ginoides têm celulite. Justamente por causa dos hormônios do estrogênio, que é mais localizado na região dos quadris e das coxas. Então é muito mais fácil. A estrutura da ginoide, ela não é barriguda, ela é bunduda. Sabe? A estrutura já é diferente. Já você pega uma mulher com biotipo androide, ela é o quê? Ela tem mais quantidade, ela tem menos quantidade de estrogênio, mais quantidade de hormônio masculino. E aí, o que acontece? A estrutura dela é mais masculinizada, ou seja, ela tem menos quantidade de estrogênio que uma ginoide. E aí você já saca, poxa, é aquela perna bem torneada, o bumbum pequeno, não é cadeiruda, não tem quadril, não tem culote, mas ela tem muito abdômen, ela tem mais mama, ela tem os ombros, né? Como se fosse um triângulo invertido aqui. Se você vê pela altura dos ombros, é fácil você determinar uma e outra. O meu ombro é mais fino, olhando quando eu tô em pé, é mais fino do que o meu quadril. Então eu sou ginoide. O meu ombro é mais largo do que o meu quadril, então eu sou androide. É bem simples essa característica. Então, mesmo você olhando a pessoa de roupa, você já sabe qual a tendência dela. Ou tem mais gordura localizada ou tem mais celulite. Espero que essa dica aí faça sentido para vocês. Vai lembrando aí das clientes de vocês que são assim, e você pensa, poxa, realmente, não precisa nem tirar a roupa para eu saber que tipo de... Ela pode ser magra, mas ela ter mais tendência a ter gordura localizada no quadrante superior do que no inferior. Então, já é androide. Então, ela já tem mais nos membros inferiores, então é mais determinada a ter celulite, tá? Não é uma regra, não quer dizer que todo mundo que é androide vai ter gordura localizada, nem todo mundo que é ginoide vai ter celulite. Mas são tipos, são biotipos que têm a propensão a ter de acordo com essa estrutura, tá bom? Então fica aí uma dica bem mais fácil aí para vocês entenderem. Então, gente, eu só quero que vocês entendam mesmo, de verdade, vocês saírem dessa live aqui entendendo, colocando na cabeça de vocês que celulite eu não tenho como tratar com um único princípio ativo, e aí você ficar se matando de fazer massagem, de ficar fazendo drenagem. Claro que a drenagem ajuda muito, que a drenagem não precisa nem da ação do princípio ativo, que lógico que tudo que vier para somar com a drenagem é muito bem-vindo, a gente sabe disso, mas sabendo que só você trabalhar somente com a drenagem, se você tem outros recursos para te ajudar, então quem tem a ganhar? Você e a sua cliente. Obviamente que, mas eu não tenho nenhum tipo de equipamento. Poxa, se você souber escolher as suas ferramentas para trabalhar, principalmente os produtos, né? A sua mão é a sua ferramenta principal. Então, a sua técnica é a sua ferramenta principal. São vários bracinhos, né? São vários pilares que você tem aí para desenvolver um bom trabalho. Se você domina uma boa técnica, se você domina a fisiologia, se você entende como é que as coisas se formam dentro do corpo, para você entender como é que você vai trabalhar essa alteração, é a maior ferramenta que você vai ter, é o conhecimento. O conhecimento é a ferramenta que você vai, para onde você for, ela vai junto com você, sabe? Então não importa se hoje você está trabalhando em casa, se amanhã você vai estar trabalhando numa clínica super famosa, ou se depois de amanhã você vai estar trabalhando com um cirurgião plástico, não importa aonde é que você vai trabalhar, importa é o que você leva com você, aquilo que você aprende de todos os lugares, e não subestime absolutamente nada, porque até os cursos ruins a gente aprende com eles, até aqueles cursos que você olha assim e fala, poxa,
não serviu de absolutamente nada para mim. Até com esse curso você aprende, por quê? Porque você aprende o que não fazer. E se você chegou no nível de chegar em algum curso e conseguir determinar aquilo que é bom, aquilo que realmente funciona e aquilo que a pessoa está falando não tem embasamento nenhum, é porque você já tem uma carga de conhecimento que faz com que você consiga equilibrar na sua balança de conhecimento aquilo que você vai levar com você como positivo e aquilo que você não quer levar, que não vai acrescentar no seu trabalho, que não vai acrescentar na sua vida profissional. Tem muita coisa assim, né? Eu fiz mais de 80 cursos, eu tenho mais de 80 certificados na área da estética. E não estou falando isso para me gabar, não. Estou falando isso para vocês entenderem que eu já escutei de tudo durante esses 20 anos. Eu já vi muita coisa. Eu já vi coisas assim que você olha e fala assim, meu Deus, não acredito que eu tô aqui, sabe? Tem coisas que você vê e fala assim, meu Deus, não acredito que eu tô pagando para ver isso, para ouvir isso. E outras coisas que você fala, olha, se esse curso tivesse sido cobrado 3 vezes mais, eu pagaria. Sabe? E às vezes, muitas vezes, eu aprendi muito mais coisa até em cursos que eram de graça, em treinamentos, sabe, assim, sem muita pompa, sabe, das coisas simples, sabe, a gente consegue extrair mais coisas, desde que a pessoa que esteja passando pra gente esteja compartilhando, né, aquilo de coração. Então, assim, não importa se o curso é barato, se o curso é caro, é lógico que, né, no início a gente quer, no início não sempre, né, sempre quanto mais conhecimento, melhor você adquirir. Eu já comprei livros bons, já comprei livros ruins, mas se eu não tivesse passado pela experiência, né, de experimentar, de ver, por exemplo, uma vez eu tenho um livro, eu tenho esse livro ainda, que no livro falam todas as explicações sobre a derme é da epiderme e vice-versa, em todas as referências. Pode ser um erro de edição? Pode ser um erro de digitação do livro? Pode, mas se eu não conhecesse o que faz parte da derme e o que faz parte da epiderme, o que ia acontecer comigo? Eu ia multiplicar aquilo como uma coisa certa. Entendem? Então, assim, por isso que eu falo, na estética não existe nada definitivo, não existe método definitivo. A pessoa quando assim, chega pra você e fala assim, olha, eu tenho um método definitivo eu falei, mas o que é definitivo nessa vida? Sabe? Tanta coisa nova que a gente pode acrescentar, que a gente pode incrementar, tanta coisa boa pra gente descobrir, né? O jeito que eu trato celulite é um jeito que cada uma de vocês que estão aí trata celulite é de outro, cada uma tem o seu jeito. Por quê? Porque enxergou isso de uma perspectiva diferente. Então não tem nada definitivo, não tem nada engessado, não tem nada dentro de nenhum quadrado, sabe? Não deixe ninguém colocar vocês dentro do quadrado deles, sabe? Não existe quadrado. Se você tem a sua realidade, você tem a sua estrutura, sabe? A tua base de conhecimento, e é com isso que você vai para frente. Quanto mais conhecimento você adquirir, porque assim, gente, se existisse um único método definitivo, a gente não precisava de mais nenhum curso, de nada, né? Se existisse um único curso que falasse, o método definitivo para celulite, para que eu fui fazer todos os outros, né? Por quê? Porque quanto mais você ouve vozes diferentes, assim como vocês estão aqui hoje, ouvindo essa live, vocês devem ouvir muitas outras para vocês juntarem o máximo de informações e passarem a escolher, a selecionar aquilo de bom que cada um traz para vocês, aquilo que faz mais sentido para vocês. E é assim que a gente se torna um profissional de respeito, um profissional de qualidade, onde a nossa cliente, né, a cliente que está deitada ali na maca, é a pessoa que está confiando o corpo dela, confiando que você vai sim levar para ela tudo de melhor que você é capaz de fazer, e com certeza, em conjunto, as duas aí vão trazer excelentes resultados, tanto satisfatórios para você quanto profissional, e claro, para a cliente que está ali apostando no seu trabalho, que confiou em você, tá bom? Então, gente, a minha sugestão hoje para vocês de tratamento de celulite, ela engloba praticamente 3 produtos, tá? A gente tem aqui na nossa apostila de protocolos corporais, é o protocolo 24, que é o Kit Cell Redux,
tá? Que nós desenvolvemos pensando justamente nisso. Quais são as alterações que eu tenho dentro do quadro celulítico? Basicamente eu tenho alterações, lógico, do líquido intersticial, então eu preciso de alguma coisa drenante, eu preciso de alguma coisa que vá ajudar na solubilidade desse líquido intersticial, para que ele volte, né, para que eu fortaleça o sistema linfático também, para que ele volte a drenar com a mesma facilidade que ele drenava antes, ajudando na eliminação de toxinas, para que o meu corpo não fique retendo todas essas toxinas, para que faça essa eliminação o mais rápido possível. Eu preciso fortalecer a parede dos vasos sanguíneos que foram fragilizadas, eu preciso eliminar os hematomas, porque toda vez que eu tenho um hematoma, por isso, gente, que quando você vê uma cliente que está tratando celulite e ela posta lá uma foto dela toda roxa, dá vontade de chorar, chora mesmo, porque é de chorar uma situação dessa. Porque para cada roxo que ela ganhou, é um vaso sanguíneo que rompeu, extravasou aquele sangue todo ali dentro, junto com plasma e hemácia, que vai dar mais trabalho ainda para o sistema linfático. Então, não dá para tratar celulite deixando a cliente roxa. Aliás, deixar a cliente roxa uma possibilidade que não existe na estética, né? É uma coisa que não existe. E às vezes a própria cliente acha que se não ficar roxo não tá tendo resultado, se você não socar ela não tá tendo resultado. Então assim, por isso que essa conversa no primeiro dia é extremamente importante, explicar como vai ser feita a drenagem, por que você não pode fazer uma modeladora, que naquele local onde você vai trabalhar não é adequado fazer uma modeladora. Tudo quando é conversado desde o primeiro dia, ela não vai ficar frustrada achando, minha colega quase apanha da esteticista dela e eu tô aqui totalmente passiva, sabe? Então quando a gente explica isso para ela direitinho, então não tem erro. Então, pensando nisso, nesse extravasamento, nessa ruptura dos vasos sanguíneos, que eu preciso melhorar isso, fortalecendo a parede dos vasos sanguíneos, eu preciso ter ativos lipolíticos, porque os adipócitos também sofreram alterações. Eu preciso de ativos drenantes, enfim, eu preciso também de ativos que me ajudem no fortalecimento das fibras de colágeno e também para que haja um estímulo saudável dos fibroblastos, para que eles produzam as fibras de colágeno de forma correta, e também o fortalecimento da parede das fibras de elastina, porque elas se rompem com muita facilidade no quadro celulítico, e também para se evitar esse emaranhado de nódulos que vem aparecendo aí junto com todo o quadro. Enfim, então eu não posso pensar em um único produto com um único princípio ativo. Então por isso que nós criamos essa linha Cell Redux, justamente pensando em todas essas alterações, para que você trate a celulite completamente, né, como um todo. E vou falando para vocês aqui durante a minha fala do protocolo o que dá para agregar junto, tá bom? Então vamos lá. Esse tipo de celulite, para ser tratada aqui, o ideal é que você trate as celulites grau 3 e 4 com este protocolo, tá? Bom, primeiramente você vai... essa sugestão de protocolo você pode fazer de 2 a 3 vezes por semana. Depende muito de como a sua cliente está. Se é aquela cliente onde você mal encosta nela, ela já está sentindo dor, faça 3 vezes na semana, porque ela está muito mais congestionada. Tá? Se ela já tem essa fragilidade, o sistema circulatório dela já está bastante comprometido, ela fica 24 horas edemaciada, então é importante que você faça mais vezes durante o dia para que você consiga oferecer melhor um alívio melhor para ela aí, tá? Então, o que vocês vão fazer? Uma vez na semana você vai esfoliar, tá? Vai esfoliar, fazer uma esfoliação suave aí. A gente tem na nossa linha o boro esfoliante, que é maravilhoso, que vai te ajudar. Ele é de alta abrasividade, mas se você colocar menos força na hora da esfoliação, colocar menos produto, ele não vai ser tão abrasivo assim. Então você pode fazer, a gente aqui domina, né, a dose ali do que a gente vai fazer, faz essa esfoliação com a pele limpinha. Depois, se você tiver, depois que você fez essa esfoliação, principalmente, gente, se vocês forem utilizar ultrassom, se você vai utilizar ultrassom toda vez que a cliente for, eu já recomendo para você esfoliar toda vez o local que você vai aplicar o aparelho de ultrassom. Por quê? Porque as células mortas impedem a impedância. Então ele vai ajudar
a aumentar a permeabilidade da pele, fazendo com que não haja nenhum tipo de bloqueio nas ondas ultrassônicas. Então você faz com que haja uma penetração melhor das ondas ultrassônicas quando você não tem aí efetivamente uma quantidade de células mortas aí muito estagnadas na pele. Então, se você for fazer, no local que você vai fazer ultrassom naquele dia, eu estimulo muito fazer a esfoliação para que você tenha menos resistência, tá? Tenha menos resistência e consiga ter um resultado bem melhor. Se por acaso nesse momento fez a esfoliação, você vai fazer, você por acaso tem LED e laser no seu consultório estético, o que você pode optar? Você pode usar o LED âmbar, tá? E o infravermelho, que são os dois mais indicados para você tratar a celulite. Você faz o LED âmbar junto, depende do equipamento que você tem, você pode fazer o infravermelho primeiro, o LED âmbar depois, se você tiver separado. Se na programação já tem equipamentos que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O meu equipamento da HTM, ele já tem isso, que é o Fluence, que eu tenho o Fluence da HTM, que é um equipamento maravilhoso e super recomendo para vocês, tá? Os equipamentos da HTM realmente fazem muita diferença, tem um custo-benefício maravilhoso. Então, se vocês puderem, quem quiser um dia aí pensando em comprar um LED, um laser, eu recomendo bastante o da HTM. Então, para esse momento, você pode usar aí o laser infravermelho e o LED âmbar, que são os dois que vão te ajudar muito aí nesse trabalho com a celulite. Depois que você fez, se você tem aí o equipamento, fez a aplicação, você vai usar o Igicorp. A gente tem o Igicorp Fluid, que ele é um fluido que vai normalizar o pH da pele, né, para que você tenha aí aumente a permeabilidade cutânea para aumentar a penetração dos ativos do que você vai usar. E se não for no dia que você não vai esfoliar, usa o Igicorp, porque ele vai ajudar no equilíbrio higienizante e equilibra o pH da pele. É extremamente importante esse passo para que você, e principalmente não use nenhum higienizante à base de álcool, pelo amor de Deus, porque você acaba desidratando muito a pele, e com a pele desidratada você não tem permeação, tá? Então tome muito cuidado. Mais ou menos uns 18 anos atrás, né, uma das minhas professoras na estética na época ensinou a gente a fazer uma mistura, né, pegar álcool 70, misturar, colocar um pouquinho de água e colocar dentro uns galinhos de alecrim para fazer como se fosse um cheirinho ali para usar, para higienizar o corpo da cliente, para substituir a esfoliação. Gente, isso eu aprendi com uma professora. Aí, depois, você vai estudando, o que acontece? Para ela aprendeu daquele jeito, para ela era uma verdade que para ela funcionava, certo? Só que depois que eu comecei a estudar mais sobre a fisiologia, comecei a entender que se eu estou ressecando a pele, onde eu não tenho hidratação, eu não tenho permeação, que sentido que faz eu passar álcool na pele da cliente? Para depois eu tentar ter permeação? Zero. Para mim nunca fez sentido, tá? Então por isso que a gente desenvolve os nossos produtos, os nossos tônicos, né? Principalmente o Igicorp, que é o nosso fluido corporal, completamente sem álcool, porque não fisiologicamente não vai ajudar em nada, não vai ter nenhum benefício pra gente, tá? E aí, gente, depois vocês vão calçar as luvas e vão aplicar o Fire Fluido, que é este produto aqui, tá? Fire de gatilho, o Fire Fluido, ó, tem esses, já vou falar para vocês desses princípios ativos. Aí a gente fala, o Fire Fluido é da linha Phyto-Hot e tal, então tem nicotinato? Não tem nicotinato de metila, tá? Esse é um produto que nós desenvolvemos justamente para as pessoas que têm alergia ao nicotinato de metila, tá? Que são os lipotérmicos, né? A gente tem na nossa linha, na linha Hot, nós temos o creme lipotérmico, o gel lipotérmico e o fluido hiperemiante, os três com nicotinato de metila.
Só que nós desenvolvemos dois com princípios ativos diferentes, que é o Fire Fluido e o Fire Creme, justamente para se evitar, para as pessoas que não gostam do nicotinato, tanto a profissional que não gosta do nicotinato nas suas mãos, que na verdade nem deve, né, ser aplicado nas mãos, porque ele é muito forte, e a cliente também que não gosta daquela sensação de calor, de coceira, né, na pele que o nicotinato faz. E aí, o que nós fizemos? Até para substituir para as pessoas que são efetivamente alérgicas ao nicotinato. Então, nós criamos o Fire Fluido e o Fire Creme. Só que nós agregamos neles princípios ativos bem diferenciados, mas muito focados para se trabalhar com a celulite, principalmente, tá? Então, vou falar para vocês aqui do Fire. O Fire, ele contém o Rotact VBE. O que é o Rotact VBE? Ele é um neuroativo, a gente chama ele de neuroativo, que ele promove a sensação de calor. Ele manda uma mensagem para o hipotálamo, assim que ele começa a ser absorvido pela pele, ele manda uma mensagem para o hipotálamo e ele responde com sensação de calor. Ele vai ativar o nosso sistema para ajudar a acelerar o nosso metabolismo. Opa, tá esquentando, eu preciso buscar um refrigério, eu preciso acelerar esse metabolismo local para poder equilibrar, buscar a homeostase, manter o equilíbrio da temperatura desse local. Então, esse gasto energético, para poder fazer isso, estimular esse aquecimento, ele é feito através das células de gordura, porque a energia que está mais disponível, mais perto de onde o produto foi colocado. Então, ele já vai haver ali um estímulo, um recrutamento dessa lipólise para ocorrer, justamente estimular essa lipólise nos adipócitos que estão ali perto do local onde eu necessito fazer o equilíbrio da temperatura. Então, ele vai ajudar a gente a estimular na redução dessas gorduras desse local, tá? Para buscar aí o equilíbrio térmico. E aí, junto com esse princípio ativo, nós temos, então é ele que vai dar essa sensação de calor. Com essa sensação de calor também, ele vai aumentar a absorção dos princípios ativos, aumentar a permeabilidade cutânea. E já ele entra aí também a L-carnitina. A L-carnitina, ela é um aminoácido que ajuda na aceleração do metabolismo celular, tá? Ele faz aceleração dentro da mitocôndria. Então, ele estimula a lipólise e também estimula, olha que importante, a produção de colágeno e elastina. Tá? Então, eu já tenho um princípio ativo, a L-carnitina, ele é acelerador do metabolismo celular e também faz um estímulo da produção de colágeno e elastina. Então, ou seja, eu já estou pensando aqui nesse princípio ativo, eu já tenho agregadas duas coisas, um estímulo do metabolismo das células e também da produção. Estou preocupada também não só com a diminuição da gordura, mas também com a qualidade também da fabricação da produção desse colágeno e dessa elastina, ou seja, estou preocupado com a flacidez também. Além disso, esse produto ele tem a fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina, ela estimula a lipólise e ela faz o quê? A solvatação dos triglicerídeos. Todos os triglicerídeos, ácidos graxos que vão sair por estímulo da lipólise, eles vão ser solvatados. Tá? É como se fosse um detergente, quando a gente passa um detergente na gordura, num prato com gordura, por exemplo, não é quebrada as moléculas de gordura através do detergente? Então, a fosfatidilcolina faz isso. É como se ela fizesse uma detergência, uma solvatação, uma quebra desse lipídio que saiu ali, para poder ir, né, seguir o caminho dele, ou através de todo o sistema que ele vai fazer todo o seu trajeto ali, ser captado pelo sistema linfático, ou redistribuído, ou recrutado por outro local que o corpo esteja precisando. E aí, ele contém também arnica. Olha a importância de ter arnica nesse produto também, porque a arnica ela é anti-inflamatória, ela é anti-hematoma, é antisséptica e também analgésica. Olha que interessante, lembra lá que eu falei para vocês que a cliente também está sentindo dor, certo? A dor até involuntária? Então, esse é um produto, só esse produto ele tem todos esses princípios ativos. Então, nós vamos começar o tratamento com ele. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos borrifar,
tá? Borrifar no local lá da celulite, vamos aguardar a cliente relatar o aquecimento. Então, quando a cliente começar a relatar, olha, começou a esquentar já, aí é que você continua o passo seguinte, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo que eu faço? Eu pego o Cell Redux Gel, que é esse, tá? Que tem todos esses princípios ativos aqui que eu já vou falar pra vocês, ó, tá? Como ele tem muitos compostos vegetais, ele é dessa cor aqui de doce de leite, né? Gordinho da comida, ó, tá? E com essa consistência, tá bom? Ó, certo? Então, ó, esse aqui é o Cell Redux Gel. Aí, cheirinho muito gostoso. O Cell Redux Gel, você vai aplicar por toda a região, tá? Então, você tem, eu coloquei aqui 4 opções para você fazer e vou falar de uma quinta que não está no protocolo, tá? Então, primeiro, eu posso fazer na iontoforese. Eu faço na iontoforese, eu faço 5 minutos na polaridade positiva, tá? Por quadrante que eu vou trabalhar. Eu posso fazer a fonoforese, posso fazer com a cavitação, posso fazer na lipocavitação ou posso fazer na ultracavitação, na lipocavitação Haifu ou na ultracavitação, tá? Então posso usar ele ali com esses equipamentos. Se eu tenho equipamento também de eletroporação, também posso trabalhar com aparelho de eletroporação. Ou se eu não tenho nenhum tipo de equipamento, eu posso simplesmente aplicar o produto, tá? E enrolar com filme plástico toda aquela região e colocar 30 minutos na manta, tá bom? Pode ser dessa forma também. Ou também, se você quiser, você pode misturar esse gel na dolomita, tá? A dolomita, gente, ela tem um efeito anti-inflamatório maravilhoso, tá? E analgésico também. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, vou fazer um pouquinho para vocês verem, ó. Tá aqui o gel, ó, pode pegar. Você vai pegar uma medidinha lá do gel que dê pro local onde você vai trabalhar. Vamos supor que você vai trabalhar aí um abdômen. E você pega a dolomita, ó, a dolomita que é esse pozinho, tá? E vai colocar e vai misturar para você aplicar o gel junto com a dolomita. Ah, mas eu tenho argila verde, eu posso fazer com argila verde? Pode. Eu prefiro a dolomita no lugar da argila verde, porque a argila verde desintoxica, beleza, desintoxica. Só que a dolomita tem efeito anti-inflamatório e analgésico, então eu tô com a minha cabeça lá na cliente grau 3, 4 mesmo, tá? Ah, mas eu posso acrescentar então um pouquinho de argila verde junto com a dolomita? Claro que pode, tá? Vai ser muito bom. E aí você fica com esse cataplasma, ó, tá? Que aí você vai pegar e vai passar lá na cliente, ó, tá? Faz em partes iguais que dá certo, tá? Coloca o mesmo tanto de dolomita e de argila para o mesmo tanto de gel, tá bom? Se você vai colocar um copinho, uma dosezinha pequena, faz sempre na mesma proporção, tá? Meio a meio, 1 para 1, né? Que vai dar certo aí, ó, tá vendo? E aí por cima você vem com PVC, com filme plástico, então é uma das opções aí que você pode fazer. Só vou limpar aqui, peraí que eu não tô enxergando. Tirar aqui. Você pode fazer, coloca com filme plástico, envolve com filme plástico e coloca na manta térmica. Ah, mas eu não tenho manta térmica, o que eu faço? Pega um cobertor, enrola com filme plástico, bota num cobertor. Ah, mas eu não tenho um cobertor, então coloca com um mylar. Sabe aquele lençol aluminizado? Fecha bem ele para não escapar ar e deixa ali para cliente ficar bem abafadinha ali, deixa ali por 30 minutos, tá bom? Deixou por 30 minutos, depois você vai retirar tudo isso, remove. Ah, peraí que eu vou falar dos ativos dele, né? Vou falar dos ativos aqui do nosso Cell Redux Gel, que é esse que a gente misturou junto com a dolomita e a argila, caso vocês queiram misturar. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu fechar. Ó, tá? Vou falar então dos princípios ativos dele. Ele contém cafeizilane C,
tá? Cafezilane C é a cafeína biovetorizada, então a cafeína a gente sabe que ela é altamente lipolítica, né? Ela estimula bastante a lipólise, estimula também a microcirculação. Então eu tenho aqui o cafezilane C. Então, além disso, eu tenho lipolice. O que é o lipolice? O lipolice ele é um complexo constituído por cafeína, L-carnitina, café verde e azeticoside, que é para redução de gordura localizada e ele ameniza o aspecto casca de laranja da pele, tá? Daquele casca de laranja do aspecto da celulite. E outro princípio ativo, a L-carnitina, que é o aminoácido que eu falei para vocês que tem lá no Fire Fluido, e o liporreductil. O liporreductil, ele é um composto lipossomado, tá? Liporreductil, ele é lipossomado, por isso que ele pode ser utilizado aí na eletroporação. Ele contém cafeína, ruscos, carnitina, essina, e edera-helix, tá? Então, eles inibem a formação do adipócito, tá? Então, eles eliminam o subproduto da peroxidação lipídica e ativa a circulação e estimula a lipólise. Além disso, ele tem o retinol GS, que é um inibidor da tirosinase, tá? Ele inibe a transferência dos pré-adipócitos para cima, para os adipócitos. Ele tem ERA, que é drenante descongestionante, castanha da Índia, que é anti-inflamatório e vasoprotetor, centela asiática, que também é vasoprotetor e descongestionante, guaraná, que é estimulante, adstringente e vasodilatador, chá verde, que também é adstringente, antioxidante e lipolítico, e o extrato do abacateiro. Gente, tudo isso eu tenho somente no Cell Redux Gel, tá? E aí, depois que você tirou tudo, você vai aplicar, seguir a sua sequência aí de massagem, de preferência a drenagem linfática com o Cell Redux Creme, que tem todos esses ativos, não são iguais, tá? Ó, esse creme maravilhoso, deixa eu pegar aqui a pontinha, ó, tá? Esse creme maravilhoso, muito, com deslizamento muito bom. Vocês vão amar, tá? Todos esses princípios ativos aqui que eu vou falar pra vocês. Então, você vai começar fazendo aí a massagem com ele. Ele tem um cheirinho de cravo, tá? Ele tem o retinol GS, que é o inibidor da tirosinase, o óleo de cravo, que é um estimulante metabólico, manteiga de karité, que é altamente hidratante, porque né, eu preciso de hidratação em tudo. Até porque se a pele estiver desidratada, eu não tenho permeação dos ativos, então eu preciso ter hidratantes nos meus produtos. Até porque a base dos nossos produtos sempre são 100% vegetais, para poder aumentar esse carreamento de ativos, né, para ficar mais fácil para vocês, e para aumentar esse deslizamento a gente tem a manteiga de karité. O extrato de chá verde, gengibre, centela asiática, alcachofra, que é diurético, café verde, que é uma xantina maravilhosa antilipêmica, o guaraná, a erva mate, que também é uma xantina com efeito antioxidante, o chá preto, que também é estimulante metabólico, a flor de lótus, que é vasoprotetora e hemostática. Então, gente, olha, quantos princípios ativos, imagina juntar todos dois, né, a quantidade de princípios ativos que você tem em um e outro, o que tipo de resultado que você vai ter. Então, assim, quando a gente criou esses produtos, foi justamente pensando em todas as alterações que circundam a alteração da celulite. Então, quantos princípios ativos a gente precisa para estar fazendo isso? Se você for comprar tudo isso separado, quantos produtos você precisa ter para ter os recursos cosmetológicos no combate, ajudar, né, na redução efetiva da celulite, principalmente da celulite aí, né, que consequentemente pode vir agregada a um pouco de gordura localizada também, por que não? Então, é muito legal vocês conseguirem agregar, né, a maior quantidade de princípios ativos para que traga mais resultados para vocês, tá? Então, você pode finalizar, prosseguir aí com a drenagem linfática, fazer esse protocolo de 2 a 3 vezes na semana e também indicar, a gente tem o gel Nanosolution, que ele já vem com uma pontinha, com aquele massageadorzinho azul que vocês já viram,
né? Ele é específico para celulite, que a cliente pode estar utilizando em casa, né? Estudar junto com ela algumas coisas, algumas providências, porque por mais, gente, pelo menos uma caminhada, sabe? Fazer o corpo se movimentar de alguma forma, então já vai ajudar bastante. E se a cliente não tem como fazer absolutamente nada, aprenda a fazer a ginástica isométrica na maca antes de você começar o procedimento. Dá uma canseira na cliente, mas movimenta o corpo dela e ajuda bastante vocês também aí a terem resultados melhores, tá bom? Gratidão pela presença de vocês, gratidão pessoal do Facebook, espero ter podido contribuir um pouco com vocês aí no conhecimento de vocês, tá bom? Um beijão, até a próxima!